Você já parou para pensar se um ministério ele precisa da estrutura de uma igreja para cumprir sua missão? Ou será que Deus levanta ministérios para cumprir uma obra que ninguém está fazendo? Hoje nós vamos analisar o que a Bíblia e a profecia fala a respeito de ministérios de sustento próprio. Sejam bem-vindos ao canal Profecias Vida no Campo, e o nosso estudo de hoje nós vamos analisar a respeito de ministérios independentes e ministérios dependentes. O que me trouxe trazer esse estudo aqui hoje para vocês? Bom, vou falar com vocês hoje esse assunto porque recentemente eu fiz uma playlist, aqui neste canal, a respeito de dízimos e ofertas. Eu falava a respeito de dízimos e ofertas e se ministérios poderiam estar recebendo dízimos ou ofertas ou não. Porém, eu recebi um vídeo de várias pessoas e nesse vídeo o pregador ele falava assim coisas absurdas. Então eu resolvi pegar ali os pontos levantados por esse pregador. Eu não vou falar aqui quem foi, porque eu não quero dar margem para o erro e nem para o engano, mas eu peguei justamente, geralmente eu não sou uma pessoa de assistir vídeos de ninguém, eu não gosto, eu gosto de ir para a palavra, até mesmo porque eu tenho um ministério de pregação da palavra e eu não quero ser afetada. Então, para não ser afetada, muitas vezes eu mergulho na Bíblia e no Espírito de Profecia e muito raramente eu assisto um vídeo aqui no YouTube, Então, assim, pessoal, o que acontece? Pela insistência e pela quantidade de pessoas que me enviou esse vídeo e pelo que eu vi ali de conteúdo totalmente invertido, ao avesso, algumas concepções assim muito intelectuais, muito longe de ser espirituais, muito longe de princípios, textos fora de contexto, e aí aquilo me preocupou um tanto. E como vocês me seguem aqui e eu vi que boa parte de vocês assistiram esse sermão, assistiram esse estudo dessa pessoa, eu me senti na obrigação para com vocês de trazer esse estudo aqui. E eu vou abordar alguns pontos que essa pessoa abordou nesse vídeo. E eu vou mostrar para vocês também, à luz da palavra, a história, A história, conhecendo a história, a gente sabe, em que caminho nós estamos. A profecia, inclusive, diz que uma das formas da gente saber como lidar é tendo conhecimento histórico. Porque quando nós temos um conhecimento histórico, nós tendemos a colocar os princípios dentro do contexto correto. Pessoal, devido a isso, vamos fazer esse estudo. E eu gostaria muito de abordar, eu gostaria que vocês ficassem até o final, porque nós vamos abordar um tema que foi inclusive também abordado por essa pessoa lá no sermão lá dela, que é a respeito de ministérios dependentes e ministérios independentes, Se bem que essa pessoa não usou exatamente este nome, mas eu quero explicar para vocês que existe sim uma diferença entre ministérios e que isso não é de hoje. Isso ocorreu desde os períodos de Ellen White e eu gostaria de mostrar para vocês a realidade da questão. E então vocês mesmos estudem, eu vou indicar aqui materiais de estudo e vocês tirem suas conclusões. Mas antes de dar continuidade, eu peço que você dê uma pausa nesse vídeo, nesse estudo, faça uma oração, já orei aqui, e peço que você ore aí também para que nós possamos seguir esse estudo no espírito de oração. E a grande questão do estudo dessa pessoa estava em torno de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Inclusive eu tenho uma playlist aqui neste canal explicando direitinho, sobre o que Malaquias 3:10 estava realmente falando, quando falava trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por mais que exista ali uma interpretação literal, de uma casa literal, aquela casa literal, ela deveria cumprir condições para que fosse alimentada, daquilo que é sagrado. Então, eu tenho essa playlist aqui no canal e eu gostaria muito que vocês fossem, depois desse estudo aqui, nessa playlist e assistissem, se você ainda não assistiu. E se ficar alguma dúvida, pode perguntar que terei satisfação em responder vocês.
Essa questão desse sermão dessa pessoa girou em torno em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, onde essa pessoa afirmava que a casa do tesouro era a sede da organização, era a sede da instituição, né? E a casa do tesouro e o dízimo não deveria ir, se bem que essa pessoa também alegava ser um ministério e por isso ela não recebia dízimos, né? Diferentemente de outros ministérios. E aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nos pontos abordados por essa pessoa, e eu trarei também esses pontos abordados à luz da palavra dentro do contexto também, para que vocês possam tirar suas conclusões. Primeiro, essa pessoa começou falando do texto de Malaquias 3:10, vou colocar aqui para vocês, onde diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Isso aqui foi uma ordenança do Senhor quanto aos dízimos e ofertas, né? Inclusive, se você não dizima, se você não oferta, saiba que você está roubando a Deus de acordo com Malaquias. Mas o estudo de hoje não é esta a questão. A questão é que essa pessoa, ela dizia que a sede da organização era literalmente a casa do tesouro e era para ali que deveria ser destinado todos os dízimos. E eu gostaria já de começar a mostrar para vocês algumas ocasiões que Ellen White teve que enfrentar de frente situações, né, e homens com pensamentos como deste que levantou esse sermão falando que a tesouraria de uma instituição seria a casa do tesouro. E aí, teve, no período de Ellen White, teve pessoas que também pensavam isso, que a tesouraria era sim a casa do tesouro, né? Que a sede da instituição era a casa do tesouro. E Ellen White, ela começa mostrando que Malaquias 3:10 tinha princípios a se cumprir, né? Existia contextos e princípios, e que não era literalmente a sede da organização. E, inclusive, quando alguém falou sobre isso, Ellen White, de pronto, escreveu uma carta. E ela escreve uma carta lá na coleção Spalding Magazine, né, que é uma coleção. São 3 livros dedicados exclusivamente para ministérios de sustento próprio. E Ellen White escrevendo e animando homens que tinham recebido o ministério de sustento próprio. Ellen White, ela, vendo as coisas como estavam acontecendo, ela escreve para esses homens e ela fala assim: queira Deus que não sejam ouvidas as vozes que se ergueram tão velozmente para dizer que todo o dinheiro investido na obra deve passar pelos canais designados de Battle Creek. O povo a quem Deus deu seus recursos tem que prestar contas a ele somente. É seu privilégio dar apoio e assistência direto às missões, né? Ellen White aqui, ela começa falando a respeito de o povo, né? Que queira Deus que as pessoas não entendessem que os recursos deveriam primeiro passar pelos canais designados, que naquele período a sede da obra estava em Battle Creek, né? Eu acredito que é assim que se fala, mas estavam ali. E ela fala assim, queira Deus que não sejam ouvidas essas vozes que falam que os recursos do Senhor, né, os recursos das pessoas deveriam passar primeiro pelo canal designado ali. E que essas pessoas, elas entendessem que é privilégio elas dar atenção, dar assistência, apoio direto às missões. E aí aqui nesse texto, eu gostaria que nós observássemos 2 coisas. Né? Nesse texto eu gostaria que a gente observasse 2 coisas nele. Primeiro ponto, recursos. Esse pregador, ele falava que recursos não queria dizer dízimos e ofertas, né? Ele falava que não era dízimos e ofertas. Inclusive, ele fala de um livro do Colin Stanton. E, inclusive, eu vou trazer aqui depois algo sobre esse livro, um livro muito oportuno, principalmente para o período no qual ele vivia. No entanto, que eu creio hoje que precisamos pontuar algumas coisas devido a algumas ocorrências proféticas que já aconteceram, e em breve eu vou trazer aqui essa questão desse livro.
Mas esse pregador, ele fala de duas coisas: canal designado e recursos. Primeiro, ele diz que recursos não tem a ver com dízimos e ofertas, pelo menos ele não via assim, ou até mesmo ele não tinha encontrado nada na profecia a respeito disso. Eu vou trazer aqui na profecia, caso ele esteja em engano ou realmente não saiba, os textos poderá talvez auxiliá-lo. Mas ele também falava de canais designados. Primeiro que Ellen White diz que nem todos os recursos deveriam passar pelos canais designados, né? Que as vozes que clamam que esses recursos deveriam passar primeiro pela sede da obra, né? Ser levado à sede da obra, que essas vozes não fossem ouvidas, que Deus tivesse misericórdia, né? Que quisesse Deus que essas vozes não fossem ouvidas. E aí, essa pessoa diz, mais recursos não é necessariamente dízimos. E aqui é onde eu gostaria de mostrar para vocês que sim, que dízimos e ofertas também são recursos. Inclusive, dentro do texto profético, muitas vezes Ellen White fala que dízimos e ofertas são recursos. Olha esse texto que diz assim: cada vez mais precisamos perceber que os recursos trazidos ao tesouro do Senhor nos dízimos e ofertas do nosso povo, os recursos trazidos ao tesouro do Senhor, ou seja, esses recursos trazidos, ela diz, nos dízimos e ofertas, devem ser usados para o sustento da obra, não apenas em casa, mas também em campos estrangeiros. Aqueles que vivem em lugares onde a obra já está estabelecida há muito tempo devem se conter em relação às suas supostas necessidades, para que a obra em novos campos possa avançar. Nas instituições que já estão estabelecidas há muito tempo, às vezes há desejo de obter cada vez mais vantagens. Mas o Senhor declara que isso não deve acontecer. O dinheiro em seu tesouro deve ser usado para edificar a obra em todo o mundo. E aqui eu acho algo muito interessante, caso você nunca tenha estudado sobre a casa do tesouro, né? Tesouro, alguma irmã que me perguntou, irmã Val, peguei um texto aqui falando de tesouro, que Jesus recebeu tesouro, especiarias. Eu falei para ela, irmã, existe o sentido literal e existe o sentido simbólico, mas a palavra de todos os tesouros, o maior é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Cristo é o nosso tesouro. E o dízimo, muitas vezes também usado a palavra tesouro, porém o dízimo, ele é um meio, ele é um recurso para sustentar a obra. Por isso a casa é do tesouro, a casa não é do dinheiro, a casa é da palavra, o tesouro nessa casa é a palavra. E aí, se você ainda não assistiu esse meu vídeo a respeito de dízimos e ofertas, né, sobre a casa do tesouro, eu tenho um vídeo aqui específico para isso no canal, na playlist de estudos bíblicos sobre dízimos e ofertas. E aí, algo interessante é que Ellen White, ela mostra assim que recursos, dízimos e ofertas são recursos. Ela usa a palavra recursos para dízimos e ofertas. E tem mais, Ellen White diz que esse dinheiro, em seu tesouro, né, esse dinheiro que é para a pregação da palavra, deve ser usado para edificar toda a obra do mundo. Então, assim, o dízimo, ele tem uma especificidade nele, o dízimo e a oferta. Tanto o dízimo quanto a oferta é para o sustento do ministério da pregação da palavra pura. E aqui nós precisamos entender algumas coisas, como palavra pura, como sustento da obra de Deus, da ordem evangélica. E para isso a gente precisa saber o que é a ordem evangélica para saber se nós estamos sustentando a verdadeira obra ou a obra de um outro que não a obra do nosso mestre, nosso Senhor e Salvador. Então nós precisamos ter consciência disso. Mas aqui eu quero mostrar para vocês que, sim, ao contrário daquele pregador que dizia que recursos não têm nada a ver com dízimos e ofertas, temos vários textos proféticos que diz que dízimos e ofertas também são recursos, fazem parte dos nossos recursos e dos recursos que o nosso Deus nos deixou como mordomos para administrar. Outro texto que fala de recursos está lá no Testemunhas para a Igreja, volume 5, página 149, que diz assim: dos recursos que são confiados aos homens, Deus requer certa porção. Dízimo, o dízimo, ou seja, dos recursos que Deus confiou ao homem, Deus quer certa porção, ou seja, uma porção desse recurso também é recurso, é o dízimo.
Há grande número de membros nos livros de nossa igreja, e se todos se prontificassem a dar o dízimo fiel ao Senhor, que é a sua porção, não haveria falta de recursos, né? E aqui, mais uma vez, eu gostaria que vocês focassem na palavra recurso, ou seja, o dízimo é recurso. Sim, ofertas são recursos. Deus deu orientação especial quanto ao emprego do dízimo. Ele não quer que sua obra seja entravada por falta de recursos. Mais uma vez, Ellen White usa o texto recursos, né, o termo recursos, para designar o dízimo. E aí, continuemos. Tem um outro texto na profecia que diz assim: se os meios entrassem no tesouro exatamente de acordo com o plano de Deus, um décimo de toda a renda é dízimo, haveria abundância para levar avante a sua obra. Ellen White está falando que se todos dizimassem, haveria abundância de recursos para ser levada a obra do Senhor. E ela atrela o termo recursos a dízimos e ofertas, e nós vemos isso em vários textos proféticos. Tanto recursos quanto meios. Tem um outro texto que diz assim: em vista disso, o Senhor nos ordena: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que possa haver mantimento em minha casa, isto é, abundância de recursos no tesouro. Ou seja, essa pessoa começou falando que a Casa do Tesouro era simplesmente a sede da organização pela qual deveria passar os recursos, e que recursos não significava dízimos e ofertas. E aí é onde a gente vê uma divergência no espírito de profecia, porque o primeiro texto que eu li para vocês, Ellen White fala: queira Deus que esses homens que correm velozmente para dizer que todo recurso deveria passar pela sede da organização, que essas vozes não sejam ouvidas. Ellen White fala isso: se você escutar que todo recurso deveria passar pela sede da organização, queira Deus que você não dê ouvidos a esse tipo de voz. Está na profecia. Ellen White mesmo falou: queira Deus que essas vozes não sejam ouvidas, de pessoas que falam que elas correm velozmente para dizer que todo recurso deveria passar pela sede da obra. Aí depois, Ellen White, essa pessoa, né, que estava pregando esse sermão, essa pessoa, ela fala assim, que recursos não queria dizer dízimos e ofertas. E aí nós fomos aqui para os textos proféticos e nós vemos por várias vezes Ellen White dizendo que sim, que dízimos e ofertas também são recursos. Como muitos de vocês aqui me acompanham, sabem que uma das minhas primeiras profissões, ali quando eu tinha meus 18, 19, 20 anos, né? Aí você já passou uns 10. Quando eu tinha essa idade, minha primeira profissão foi administração e contabilidade. Antes de receber o ministério, eu era contadora, com carteirinha ativa e tudo mais. No entanto, eu recebi o ministério do Senhor. E nós, na contabilidade, passei aí aproximadamente quase uns 10 anos na área das finanças, nós entendemos que recursos, no contexto financeiro no qual o texto diz, significa bens e direitos. Esses bens e direitos são recursos financeiros ou humanos, ou seja, financeiros ou mão de obra. A gente entende que recurso é algo que nós podemos usar para expandir algo. E na obra do Senhor não é diferente. Ele fala de recursos, dízimos e ofertas. Muitas pessoas falam que o dízimo era apenas alimento, mas não é isso exatamente que a palavra diz. A palavra diz que o dízimo era, sim, alimento. No entanto, muitas vezes o dízimo ele era do ouro, da prata, como Abraão, que deu a Melquisedeque. As ofertas também, muitas vezes não era só alimento, mas era especiarias, perfumes, né? No caso de Jesus, quando nasceu e foram visitar a Jesus, levaram mirra, né? Incenso, levaram outras coisas que eram consideradas recursos. Inclusive, o Desejado de Todas as Nações diz que José pegou esses recursos de presente que Jesus recebeu quando nasceu, vendeu e fugiu para o Egito para que o menino não fosse morto. Recursos são bens e direitos, né? Nesse contexto financeiro, nesse contexto de bens e direitos
que nos serve. E na obra do Senhor, é uma obra que não acontece por simplesmente milagre. O Senhor pede a cooperação humana. E nisso ele diz: trazei os dízimos e as ofertas à minha casa, para que não falte mantimento na minha casa. Ou seja, os dízimos e ofertas, eles devem ser empregados para sustento do obreiro e para sustento da pregação do evangelho e de tudo que aquele evangelho necessitar. Por exemplo, eu estou aqui esclarecendo muitas coisas na palavra para vocês neste canal. Mas para chegar até vocês, eu sou a obreira. Essa obreira aqui, ela precisa comer. Essa obreira aqui, ela tem conta para pagar. Lógico que essa obreira aqui não vai desperdiçar e prodigalizar os bens do Senhor, né? Não pode, a gente não pode prodigalizar, né? E tratar com esbanjamento o que é santo. Devemos suprir nossas necessidades e trazer qualidade de vida para a vida do obreiro. E existe uma diferença entre ter qualidade de vida e uma diferença entre ter luxo. Então, são coisas que nós deveríamos ter essa compreensão. O obreiro, ele precisa se manter, porque ele é um ser humano que precisa de água, ele é um ser humano que precisa de energia, ele é um ser humano que precisa de alimento, ele é um ser humano que precisa de roupas. E esse ministério que esse obreiro leva a palavra precisa de um telefone, precisa de livros, precisa da internet, precisa da luz, precisa de plataformas, muitas vezes pagas, para poder colocar ali o material para vocês receberem, como muitos aqui falam: Val, deixa aqui o livro para mim, eu gostaria. Ou seja, muitas vezes a gente tem que pagar valores para que algumas plataformas guardem esse material para que eles cheguem até você. Ou seja, Deus, ele também diz que para a sua obra e avante necessitava de recursos. Quais esses recursos? Dízimos, 10ª e ofertas, que é aquilo que o seu coração estiver agradecido a Deus, né? As ofertas, existe algo sobre a lei das ofertas aqui, né? Segundo o dízimo e tudo mais, tem uma explicação lá na playlist sobre dízimos e ofertas, mas este não é o assunto do momento. E aí, essa pessoa, ela começa dizendo que recursos não faz parte de dízimos e ofertas. E aqui eu já mostrei para vocês que a profecia é clara, que recursos também diz respeito de dízimos e ofertas. E nós precisamos ter ciência de para onde esse recurso está indo. Sabe por quê? Porque a profecia nos diz que existe apenas 2 celeiros para qual vão os recursos. Ou é o celeiro de Deus ou é o celeiro de Satanás. E como é que eu vou saber se meu recurso está indo para o celeiro de Deus ou se meu recurso está indo para o celeiro de Satanás? A profecia é clara que o dízimo é para sustentar aqueles que pregam a palavra, a doutrina correta e vivem no exemplo. Quando você não prega a palavra como ela é e a doutrina como ela é, infelizmente você está sustentando doutrinas pagãs. Você está sustentando engano e erro. E quando você sustenta engano e erro, o dízimo, que é o recurso do Senhor, né, e as ofertas, muitas vezes, quando usadas para sustentar quem não está na palavra e na doutrina e nem vive no exemplo, está colocando esse dízimo no celeiro de Satanás. Ai, irmã Val, e como é que eu faço para colocar o dízimo do Senhor no celeiro de Deus? O dízimo, ele vai para o celeiro de Deus quando ele é destinado àquilo que preenche os requisitos. Quais são esses requisitos? Se vive na palavra, no exemplo e na doutrina. Vou deixar textos aqui, até mesmo porque tem estudos aqui no canal que fala bastante disso. E eu gostaria de ler esse texto para vocês verem que a profecia fala desse cuidado que nós devemos ter a respeito dos dízimos e ofertas, né? Porque existe apenas 2 lugares para onde vai os nossos dízimos e ofertas. Ou ele vai para o celeiro de Deus, ou ele vai para o celeiro de Satanás. Está lá no Conselhos para Ministros, que diz assim: há apenas 2 lugares no universo onde poderemos colocar nossos tesouros: no celeiro de Deus ou no celeiro de Satanás. E tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás. Tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado ao lado de Satanás.
Prestem bem atenção nisso. E aí muitas pessoas vão dizer assim, mas irmã Val, não tenho nada a ver com isso. Leia esses textinhos que eu vou deixar aqui, né? Se realmente você não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Determinou o Senhor que os meios a nós confiados sejam usados na edificação de seu reino. Seus dons são confiados aos seus mordomos, para que com eles negociem cuidadosamente. Quando eu falo dons, né, muitas pessoas já pensam em pregar, em cantar, mas a parábola dos dons, né, a parábola dos dons nos diz que existem vários dons que Deus nos deu. E dentre esses dons, ele nos deu a vida, a influência, os meios, a fala e também os recursos financeiros. E nós precisamos negociar, porque ele irá pedir contas da nossa mordomia, né? Será que ele vai me achar como servo bom e fiel? Ou será que ele vai me achar como aquele servo mau e infiel, que não administrou bem os recursos que Deus nos deu? E aqui é para todas as áreas da nossa vida. Deus pedirá contas. Seus dons são confiados aos seus mordomos, para que com eles negociem cuidadosamente e lhe devolvam os rendimentos na obra da salvação. Tais pessoas, por seu turno, se tornarão mordomos de confiança, cooperando com Cristo para promover os interesses da causa. E aí, algo que eu achei assim terrível foi essa pessoa usar um texto e dizer que Ellen White tinha essa obra especial e que esse especial era exclusivo de Ellen White, né? Que somente ela, por ser profetisa, poderia agir assim, de pegar o dízimo e não enviar para a sede da organização, mas enviar direto para aqueles que estavam necessitando. E aqui nós precisamos ter um pontinho, não só estava necessitando, mas que eram obreiros dignos. No entanto, mesmo dignos, eles estavam sendo negligenciados. E aí Ellen White pega e envia dízimos a essas pessoas dignas de receber do dízimo, porque elas estavam sendo negligenciadas. E esse pregador, ele disse assim, não, Ellen White era profetisa, ela era uma obra especial dela, Deus instruiu ela. Mas será que é isso mesmo que a profecia diz? Sim, o texto que ele usou tem realmente Ellen White falando que era uma obra especial e que Deus a designou que fizesse essa obra especial. Mas quando Ellen White fala que essa obra era especial, ela não estava falando de especial porque de exclusiva, é uma obra exclusiva minha. Ela estava falando que era uma obra especial porque era uma obra importante a se fazer. Não era no sentido de exclusividade, mas no sentido de importância, entende? Quando ela fala assim, Deus me deu uma obra especial a fazer. Essa obra especial não era exclusividade, mas era uma obra de muita importância. E qual era essa importância? Pesquisar e ver quem eram os obreiros dignos que estavam negligenciados e tirar do seu dízimo, receber outros dízimos de outras pessoas e destinar para aqueles obreiros dignos. E então, era uma obra muito importante que precisava ser feita, afinal de contas estava sendo negligenciada. E não de especial, exclusivista de Ellen White. Mas irmã, como você pode me provar que essa obra não era de exclusividade de Ellen White? Que não era somente porque ela era profetisa que ela poderia fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui na profecia. Ellen White, ela diz que não somente ela fazia isso, mas que outras irmãs faziam isso. E ela disse mais, que ela fazia, Deus designou ela a fazer, bem como há outros também a fazer essa obra. De que quando visse um ministério, de que quando visse um obreiro digno, tá? Peguem essa palavrinha, obreiro digno. Eu tenho no canal uma playlist que fala sobre dízimos e ofertas e sobre o obreiro digno e indigno de receber o dízimo. E Ellen White diz que quando via um obreiro digno passando dificuldades, um ministério digno passando dificuldades, ela, e não somente ela, mas outros, Deus levantava ela e levantava outros, que estavam abertos à voz do Santo Espírito. E então ela ia lá e supria as necessidades daquele ministério ou daquele obreiro.
E eu não quero ficar aqui só nas minhas palavras, eu gostaria de mostrar isso para você aqui no texto, onde Ellen White diz assim, ó, alguns casos têm sido colocados diante de mim por anos, e tenho suprido suas necessidades do dízimo, conforme Deus me tem instruído a fazer. E se qualquer pessoa me disser, irmã White, a senhora utilizaria meu dízimo para empregá-lo onde é mais necessário? Eu direi, sim, o farei, e tenho feito isso. E aqui, Ellen White, ela parabeniza, não somente ela fazia, mas ela parabeniza algumas irmãs que estavam fazendo isso. Mulheres, gente, eu fico encantada com mulheres virtuosas, mulheres de valor, mulheres de princípio, chega arrepio quando eu falo, porque hoje nós precisamos ser uma geração de mulheres que se levanta também pelo direito. Né, se levanta pelo que é correto. Mulheres que se levantam para ser aquilo que Deus as fez para ser. Eu me lembro do ministério de Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo não passou necessidades, vamos dizer assim, porque foi suprido por mulheres de princípios e valor. Mulheres virtuosas que foram libertadas dos seus pecados, de suas doenças. Mulheres que estavam cansadas de buscar os sacerdotes nos templos e sair de lá sem ser curadas, pelo contrário, sendo julgadas. E essas mulheres, quando viram a palavra viva e pura, o próprio Cristo, elas se sentiram honradas em sustentar o ministério de Jesus. E essas mulheres foram tão honradas, né? A ação delas foi uma ação tão digna de honra, que o nome delas ficou registrado na história, nas páginas sagradas, que foi o caso de Joana, Susana, esposa do procurador Cusa. Né? Tá lá na Bíblia. Mulheres que entenderam que seus recursos não deveriam ir lá para aquele templo, mas sustentar o que estava com a verdade. E aí, no período de Ellen White, também teve mulheres assim, mulheres regidas pelo princípio, mulheres regidas pelo direito. E essas mulheres, diz a irmã Ellen White, que essas mulheres se levantaram pela causa de obreiros e ministérios que estavam sendo literalmente negligenciados em seu período. E Ellen White diz assim, parabenizo, em outras traduções diz assim, exalto, outras traduções diz louvo, né? E eu vou ler aqui nessa tradução. Louvo a essas irmãs que têm destinado seu dízimo aos locais mais carentes para ajudar a fazer uma obra que está sendo negligenciada. E se for dada publicidade a este assunto, criar-se-á uma prática que seria melhor que evitasse. Naquele período, existiam homens que estavam em condições que Deus não aprovava? Existia. Mas, para os nossos dias, nós precisamos ter um conhecimento do cumprimento profético, e eu vou falar isso depois, tá? Mas, naquele período, Ellen White disse que, sim, o templo, a sede da instituição, poderia receber, sim, dos recursos, mas que não era errado destinar para aqueles obreiros que estavam sendo negligenciados e para aqueles ministérios que Deus estava levantando, que foi o caso de Madison. Só que, pessoal, hoje nós temos que ser regidos pelo princípio, né? No período de Ellen White, as palavras puras ainda eram pregadas, tanto pela organização quanto pelos ministérios. E isso dava direito a ambos receber dos dízimos e das ofertas, né? Porque o que rege alguém receber dos dízimos e das ofertas é se essa pessoa ela está levando a palavra e a doutrina correta e vivendo de acordo com a vontade de Deus, ou seja, sendo um obreiro digno. É isso que Deus apoia, é isso que Deus direciona seu povo a fazer. E então, nós precisamos avaliar sempre essas questões antes de nós colocarmos nossa mordomia, né, os recursos do Senhor em qualquer lugar. E Ellen White, ela fala que aquelas mulheres, elas estavam um exemplo perfeito, e Ellen White parabenizava a situação daquelas mulheres, a atitude daquelas mulheres. Ellen White ainda diz mais: não me preocupo em dar publicidade a esta obra que o Senhor me indicou, bem como a outros a fazer.
Ellen White, ela diz, olha, seria melhor não dar publicidade, devido que isso pode se tornar uma prática comum. Não me preocupo em dar publicidade a esta obra que o Senhor me indicou a fazer, bem como também a outros. Ou seja, não era uma obra exclusiva de Ellen White. Não era somente Ellen White que poderia fazer isso. Deus estava mostrando às pessoas, né, que estão abertas à influência do seu Santo e Bom Espírito, o que era o dever delas fazer. E essa obra de pegar do seu dízimo e direcionar tanto a ministérios quanto a obreiros que estavam sendo negligenciados, era uma obra que tinha o selo de apoio de Deus. E aí, Ellen White, nesse texto, eu gostaria que você desse print desse texto que está aqui e lesse, realmente lesse esse texto, lesse essa carta, para você compreender isso. Ellen White, ela diz assim, que as circunstâncias alteram casos. Então tem muita gente que fala assim, Deus falou que essa é a casa do tesouro e é para aqui que eu tenho que mandar, então. E essa pessoa, ela não analisa texto, não analisa contexto, não vê os princípios por trás e acaba ficando no desagrado do Senhor, né? Um exemplo claro disso eram os fariseus. Os fariseus, eles guardavam o sábado a ponto de não poder cuspir no chão. Mas eles guardavam o sábado nas próprias obras, com as próprias forças, eles não tinham uma ideia espiritual do sábado. E muitas vezes eles perseguiram a Jesus, dizendo que Cristo estava pisoteando a lei, né? Por muitas vezes eles quiseram dizer isso, mas por quê? Porque eles não tinham essa análise da profecia, essa análise de princípios, né? E isso é muito importante que nós, como cristãos, desenvolvamos. Se você tem essa dificuldade de analisar princípios, texto com texto, ore a Deus, peça sabedoria, porque Ele diz que dá deliberadamente todos aqueles que o pedem. Então peça a Deus para que você tenha discernimento para ver essas questões à luz da mente de Deus, né? Paulo fala, quem é que tem a mente de Cristo? Nós temos. Então nós precisamos estudar a palavra e orar por sabedoria. Orar para que tenhamos a mente de Deus. Esse mesmo pregador, ele também falava sobre o que ele discordava a respeito deste livro. Este livro, ele é um livro dos irmãos Stange. É um livro que fala a respeito de dízimos e ofertas. E esse pregador, ele falou que tinha algumas incoerências que ele via nesse livro e que ele não concordava com tudo que tinha nesse livro. Inclusive, eu irei trazer algumas coisas, né, que ele relatou como incoerência desse livro. É um livro que muitas pessoas me perguntam, irmã Val, o que você acha desse livro? Pessoal, é um livro maravilhoso, né, um livro muito bom, mas é um livro que tem seu contexto, seu tempo. Por quê? Porque a gente precisa conhecer a história profética. Né? No período desses irmãos Stange, era um período em que estava acontecendo coisas terríveis na organização, estava passando-se por uma transição ali, estava acontecendo naquele período algumas profecias, né, condicionais, que se algo acontecesse, a condição se cumpriria. E é importante a gente entender a história profética para a gente analisar o tempo que aquelas pessoas escreveram aquele livro, né, esse livro. E elas escreveram esse livro em alguns pontos, né, a maioria dos pontos, eu louvo a Deus pela vida desses dois homens que tiveram coragem de escrever esse livro, trouxe muita luz para nós, mas devemos analisar o contexto e o tempo que estamos vivendo. Porque dentro do livro ele aborda alguns pontos que seria interessante nós hoje, analisando o nosso contexto, analisando as coisas que ocorreu daquele tempo para cá, nós hoje possamos ponderar, né, entender até onde é cabível e até onde não é, devido a esses acontecimentos. Infelizmente, eu não vou conseguir abordar esses pontos agora deste livro, mas eu vou trazer isso aqui no canal, a respeito, né, um segundo estudo a respeito disso, para que você possa compreender, para que você possa ler esse livro, mas entendendo, né, os princípios, contextos e o que eu deveria realmente aplicar ali ou não, porque eles escreveram aquele livro para aquele tempo. É um livro que podemos usar muitos dos seus princípios para os nossos dias, mas nós precisamos ter esse olhar crítico de entender o que ocorreu daí para cá
e o que isso poderia afetar, né? Esse mesmo pregador, ele também falou de um outro ponto, que era a respeito dessa questão de um ministério trabalhar literalmente ligado a uma organização. E que isso é a vontade de Deus, né? Foi essa a fala dessa pessoa que eu tenho meus pontos a pontuar a respeito disso, né? E não é somente por mim, mas é como a palavra me instrui a isso. Como a palavra me instrui a isso. Então, é interessante você ver. E aqui eu gostaria de abordar a grande questão a respeito do ministério. Que existe hoje duas classes de ministério. Existe ministério de sustento próprio dependente, guardem bem essa palavra, dependente, e existe ministério de sustento próprio independente. Val, mas o que é isso? Eu nunca entendi. O que é nunca ouvi falar de ministério de sustento próprio dependente, eu só vejo falar de ministério de sustento próprio. Pois bem, existe. Existe o ministério de sustento próprio dependente e existe o independente. E aqui eu gostaria de usar o termo dependente e independente, não em relação aos seus trabalhos, mas em relação a depender de uma organização. E aí, aqui é onde eu preciso mostrar para vocês a história de um outro ministério, que era um ministério de sustento próprio independente, que é Madison, a linda fazenda de Deus. Madison foi uma escola, né, não somente uma escola, ela acabou se tornando um sanatório, um grande hospital, depois se tornou uma universidade, gente. Madison saiu nos maiores jornais do mundo. Madison cumpriu a profecia de que seria um luzeiro de Deus nessa terra. Madison, ela se tornou assim uma tocha para o mundo, literalmente, né? De pessoas que trabalhavam de acordo com a vontade de Deus, era um colégio, uma faculdade que treinava obreiros, que treinavam profissionais de saúde, formava profissionais de saúde, atendia como clínica. Madison depois montou uma indústria, né? Madison foi assim um grande exemplo do que deveria ser os ministérios de sustento próprio. E Madison, ela iniciou pequenininha, 2 homens pobres, vamos dizer assim, que não tinha nem a terra para comprar. E Madison é uma história muito inspiradora, porque Madison eram 2 homens humildes, 2 homens simples, né? E suas esposas ali trabalhando. Ellen White, quando viu o propósito deles em agradar e fazer e levar a obra avante de acordo com a vontade de Deus, logo se prontificou, inclusive de todas as mesas diretivas de faculdades que a organização tinha. Ellen White não fez parte, mas fez parte da de Madison. Tem inclusive, né, os pioneiros do arco-íris, que foram pessoas que montaram essa mesa diretiva e trabalharam com Madison. Uma história linda, maravilhosa, e que começou com 2 homens, de forma muito simples, de forma muito humilde, mas que tinha muita vontade de fazer a vontade de Deus, que tinha um desejo, um zelo no coração de levar avante a obra conforme Deus direcionou e ordenou que fosse feita. Inclusive, esses homens, eles trabalhavam para a organização, mas eles não estavam conseguindo trabalhar em harmonia com a organização, mesmo sendo chefes, mesmo sendo diretores dentro dessa organização. Por quê? Porque eles receberam a mensagem de Cristo Nossa Justiça. Eu acho lindo quando o livro de Madison termina ali, ele contando seu testemunho e falando, né, quanta coisa aconteceu depois que aceitamos a justificação pela fé. Deus nos mostrou de como fé e obras nos leva muito além, nos leva muito longe, nos leva ao propósito de Deus, não somente fé, mas também obras. E eu acho lindo, sabe? Eu leio aquele livro e é como se eu estivesse ali. E eu vejo ali o espírito pioneiro, né, da obra, de pessoas que realmente queriam fazer o que era para fazer. E Madison, eu me emociono ao falar, gente, porque eu achei propósito. Eu tenho muitas formações, mas eu achei propósito. E quando eu vi o Edward falando sobre ter recebido a justificação pela fé, e entender a ligação entre fé e obras, né, entre a justiça de Cristo, isso transforma qualquer pessoa, né, que esteja aberta a ser transformada. E Madison cumpriu esse papel.
né? Madison foi avante. E esses homens trabalhavam para a organização. Eles trabalhavam. Mas quando eles receberam a justificação pela fé, quando eles receberam a reforma de saúde, quando eles receberam que não deveria participar, né, de jogos competitivos, quando eles receberam diversas mensagens que Deus foi revelando por meio de Ellen White, eles perceberam que era muito difícil trabalhar dentro da organização e fazer as coisas conforme Deus pedia. E então, eles resolveram construir, né, levar uma obra de forma independente e fazer um ministério de sustento próprio independente. E esse ministério de sustento próprio independente não é porque simplesmente não dependia dos recursos deles. Dependia. E Deus aprovava que dessem os recursos para eles. Inclusive, Ellen White falou por diversas vezes, vamos ler aqui, que eles careciam e deviam ser ajudados, porque eles eram homens que estavam fazendo muito para Deus, levando as mensagens corretas. Então, Madison é um lindo exemplo de homens que saíram da organização e foram trabalhar de forma independente, mas não independente de recursos dos irmãos, mas independente de ser submissos a uma organização. E nas cartas a Madison, né, a esses homens, algumas vezes eles questionaram Ellen White, perguntando ela se eles deveriam se juntar à organização, se esse era o plano de Deus, que eles se juntassem e trabalhassem de mãos dadas à organização. E veja o que Ellen White respondeu. Quando foi-me pedido o conselho concernente à escola de Madison, eu disse: permanecei como estás. Há perigo em lidar cada agência da obra sob os ditames da associação. O Senhor não designou que isso devesse ser assim. Não era desígnio de Deus que aquela escola independente, que aquele ministério independente se unisse à associação. Não era independente de recursos dos irmãos, entende? Mas era independente da associação, não estava debaixo dos ditames da associação. E aqui, Ellen White continua escrevendo: as circunstâncias eram tais que aqueles que levam os fardos na escola de Madison não poderiam ligar sua obra com a associação. Eu conhecia sua situação e quando muitos dos líderes de nossas associações os ignoravam, porque eles não colocavam sua escola sob o controle da associação, foi-me mostrado que eles não seriam ajudados ao se fazerem submissos à associação. Se eles se submetessem à associação, eles não seriam ajudados pela associação. Seria melhor para eles permanecer como guiados por Deus, submissos a eles para realizar seus planos. Ou seja, não era para eles estar submissos à associação, era para eles estar submissos a Deus para poder seguir os planos de Deus. Que se eles seguissem a associação, se eles se unissem, se tornassem dependentes da associação, eles agora teriam que ficar debaixo dos ditames da associação. Está aqui o texto. Qual era a vantagem, então, de ser um ministério de sustento próprio independente? A vantagem era, na questão da escola de Madison, tem havido uma indiferença para com eles, porque eles não estavam sob posse do domínio da associação, né? Essa é uma questão que deveria ser considerada algumas vezes. Mas não é o plano do Senhor que os recursos devam ser negados a Madison, porque eles não estejam sujeitos à organização, à associação. A atitude que alguns de nossos irmãos assumiram com relação a esse empreendimento mostram que não é sábio que cada agência de trabalho esteja sob a ordem dos departamentais da associação. Existem alguns empreendimentos sob certas condições que produzirão melhores resultados se trabalharem de forma autônoma. Seus resultados serão melhores se trabalharem de forma autônoma, sem estar ligado à associação. Foi isso que Ellen White falou a respeito do Ministério Independente de Madison. E aí, por naquele período as coisas serem assim,
Ellen White, ela diz que muitos entretinham a ideia de que porque aquele ministério não estava ligado àquelas associações, eles não tinham direito de pedir recursos, e aqui vocês já viram que recursos na profecia também se diz a respeito de dízimos e ofertas, e Ellen White diz que naquele período, o que estava acontecendo? O fato deles não estarem ligados à associação, muitos acreditavam que eles não tinham direito de pedir recursos ao povo. Uma falsa percepção colocada na cabeça do povo por homens que correm velozmente para dizer que a sede da organização é o único lugar onde os recursos de Deus deveriam passar. E Ellen White diz, lá no começo eu mostrei para vocês, que queira Deus que a voz desses homens não sejam ouvidas. A atitude que alguns de nossos irmãos assumiram em relação a este empreendimento mostra que não é sábio que todas as agências de trabalho estejam sob o ditame dos oficiais da associação. Há alguns empreendimentos que, sob certas circunstâncias, sob certas condições, que produzirão melhores resultados se forem independentes. Tem mais. Quando me pediram conselhos em referência à escola de Madison, eu disse, e aí ela fala, permaneça como estão, li a carta aqui para vocês, né? Que existe o perigo de vincular essas agências aos ditames da associação. E Ellen White continua falando nessa mesma carta, eu conhecia a sua situação, porque não submetiam sua escola aos ditames da associação. Foi-me revelado que eles não seriam ajudados se fizessem submissos, e é melhor que eles permaneçam sendo guiados por Deus, submissos a Ele, para realizar seus planos. E aí este pregador, ele falou bastante a respeito disso, de que deveria trabalhar em harmonia com a organização, que os ministérios deveriam trabalhar, ser ministério de apoio, deveria trabalhar em harmonia. Mas eu creio piamente na palavra, e a palavra me diz que nós não devemos trabalhar em harmonia a organizações em si. O princípio não é esse. O princípio é trabalhar em harmonia com a obra do Senhor. Sabe? Não é eu querer trabalhar em harmonia com a organização A, a organização B, ou em harmonia com outro ministério. Se algum desses não está em harmonia com a obra do Senhor, um ministério verdadeiramente de Cristo, né, um ministério verdadeiro como foi Madison, ele não deve se unir. Inclusive, eu li a carta aqui para vocês que o próprio diretor de Madison, ele perguntou, irmão White, deveria eu e ela fiquem onde está? Não é bom vocês se unirem lá, porque vai limitar os seus trabalhos. Vocês estarão sobre os ditames deles, mas Deus quer que vocês sigam o plano dele. Entenderam? E o texto é bem claro, quando diz, na distribuição de todo o dinheiro que entra no tesouro do Senhor, vocês têm direito a uma porção, tão certamente quanto aqueles que estão ligados aos outros empreendimentos necessitados que são conduzidos em harmonia com as instruções do Senhor. Como é que deve ser conduzido esse empreendimento? Em harmonia à instrução do Senhor. Nós devemos trabalhar em harmonia com a instrução do Senhor e não em harmonia com uma organização ou com outro ministério. Nós devemos trabalhar em harmonia com a ordem do Senhor. E aqui é onde eu gostaria de mostrar para vocês essa diferença entre ministério independente e ministério dependente. Um ministério independente, ele trabalha em harmonia com a ordem do Senhor. Um ministério dependente, ele trabalha em harmonia com a organização. E há uma diferença clara nisso. E é nisso que nós devemos focar. Por quê? Porque eu quero, e se acontecer de a organização ficar em desarmonia com o plano do Senhor? E aí? O ministério independente, ele vai seguir a ordem em harmonia com o Senhor, ou ele vai seguir em harmonia com a organização? O ministério independente, o dependente que está associado, ligado a uma organização, ele será regido pelos ditames dessa organização. Foi o texto da profecia. Mas o ministério independente, ele está ligado e sob os ditames do plano do Senhor. Val, como se dá isso na prática? Bom, eu vou mostrar para vocês. O sol está quase entrando aqui e eu quero mostrar isso para vocês antes que escureça. Vamos lá. A ordem evangélica é um bom exemplo para isso.
O Senhor diz que existe uma espécie de livros, né? Ele cita quais são os livros que deveria fazer parte da ordem evangélica, que seu povo deveria distribuir. Eu vou deixar aqui para vocês os textos. E dentre esses livros é o Grande Conflito Completo, dentre esses livros tem o Desejado de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, Daniel e Apocalipse, dos Pioneiros. Ellen White fala que esses livros deveriam estar dentro das casas, que nosso trabalho missionário deveria ser feito com esses livros. Mas agora suponhamos que o trabalho missionário de uma organização não são esses livros, né? As pessoas inventam livros e mais livros, escrevem livros e mais livros, e em vez de seguir a ordem profética, a ordem do Senhor, a respeito de quais livros levarem, elas resolvem seguir os seus próprios conselhos, seus próprios projetos. E aí é onde o ministério ele vai entender, opa, pera lá, eu vou trabalhar de acordo com a ordem do Senhor, distribuindo o material que o Senhor disse que era para eu distribuir, ou eu vou trabalhar de acordo com uma organização que está distribuindo outros livros de uma outra ordem que não aquela que o Senhor disse que era para poder completar o seu trabalho na terra. E aqui, gente, é onde nós precisamos, como Ministério de Sustento Próprio, compreender, né? Estou debaixo das ordens da organização, de uma organização, ou estou debaixo das ordens do plano de Deus? Então, a diferença do ministério independente para o ministério dependente é isso. Sendo que o ministério independente, ele entende que ele pode receber dízimo, sim, porque o que rege é o princípio, digno é o trabalhador do seu salário, independente se ele está ligado a uma organização ou não. Já o ministério dependente, ele geralmente não recebe dos dízimos, mas recebe das ofertas. Quando existe, a Bíblia diz, trazei os dízimos e ofertas, ambos são sagrados a Deus. É a mesma coisa de dizer, o dízimo é sagrado, mas a oferta não é. E não entendem que dízimos e ofertas é para cumprir um propósito. Quando Jesus veio a essa terra, o templo de pau e pedra, foi feita uma transição para o templo espiritual. Agora é Cristo em nós, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Nós somos templo de Deus, né? E muitos de nós somos separados pelo próprio Deus, não por imposição de mãos humanas, né? Por ordenação de mãos humanas, mas separados pelo próprio Deus para pregar o evangelho eterno. E se estamos fazendo o trabalho, digno é o trabalhador do seu salário. E isso diz muito sobre dízimos e ofertas. E outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que Ellen White não falou somente de Madison, ela falou de outros empreendimentos que não seriam interessantes que esses empreendimentos estivessem ligados à organização da época. Ela fala isso e ela explica o porquê. E eu gostaria de ler mais uma carta para vocês a respeito disso, onde Ellen White diz assim, ó, o farisaísmo no mundo cristão hoje não está extinto. O Senhor deseja romper o caminho rígido que se estabeleceu tão firmemente, o que tem impedido sua obra ao invés de avançá-la. Ele deseja que seu povo se lembre que há um grande espaço sobre o qual a luz da verdade presente deve ser derramada. A sabedoria divina deve ter amplo espaço para operar, deve avançar sem pedir permissão ou apoio daqueles que assumiram para si um poder régio. Ou seja, aqui nessa carta, Ellen White está dizendo que os empreendimentos do povo de Deus, eles devem seguir avante sem pedir permissão para ninguém. A única permissão que nós temos que ter é do próprio Deus. O evangelho, a ordem evangélica foi dada para todos que recebem o evangelho. Então, ela fala que devem avançar sem pedir permissão ou apoio daqueles que assumiram para si um poder régio. Pessoas que pegaram um poder para si, né? Não poder que Deus deu, mas elas resolveram agir como se fosse o próprio Deus, pegando o poder para si. No passado, um grupo de homens tentou manter em suas próprias mãos o controle de todos os recursos vindos das igrejas e usou esses recursos de maneiras mais desproporcional, erguendo edifícios caros, onde tais grandes edifícios eram desnecessários e injustificados, ou seja, nem sempre é errado ter um edifício caro, ter uma coisa grande, nem sempre é errado. Mas quando é errado, quando é desnecessário e injustificado. Não tem justificativa porque tem um edifício daquele jeito. É desnecessário.
deixando lugares necessitados sem ajuda ou encorajamento. Durante anos, a mesma rotina, o mesmo caminho regular de trabalhar foi seguido e a obra de Deus foi grandemente impedida. Os planos restritos, seguidos por aqueles que não possuíam um julgamento claro e santificado, resultaram em um cenário que não é aprovado por Deus. Deus chama para um avivamento e uma reforma. As linhas regulares não realizaram a obra que Deus desejava ver realizada. Deixe o avivamento e a reforma fazerem mudanças constantes. Deixe que todo jugo seja quebrado. Que homens despertem para a consciência de que tem responsabilidade individual. Você tem uma responsabilidade individual para com Deus, meu irmão. A situação atual é suficiente para provar a todos que têm o verdadeiro espírito missionário que as linhas regulares podem se mostrar uma falha e uma armadilha. Com a ajuda de Deus, aqueles que ousaram assumir tão grandes responsabilidades nunca mais exercerão seu poder não santificado nas chamadas linhas regulares. Muito poder foi investido em agências humanas não reavivadas e não reformadas. Não permitam que o egoísmo, a cobiça, deliniem o trabalho que deve ser feito para cumprir a grandiosa e nobre comissão que Cristo deu a cada discípulo. O Senhor encorajou aqueles que começaram por sua própria responsabilidade a trabalhar para Ele, seus corações cheios de amor por almas, prestes a perecer. Jovens, saiam para os lugares para os quais são direcionados o Espírito do Senhor. Trabalhem com suas mãos para que possam ser de sustento próprio e, conforme tiverem oportunidade, proclamem a mensagem de advertência. Que Deus permita que as vozes que se levantam tão rapidamente em dizer que o dinheiro investido na obra deve passar pelo canal designado em Bear Creek não sejam ouvidas. O povo a quem Deus deu seus recursos é responsável apenas perante Ele. É seu privilégio dar ajuda, assistência direta às missões. Aí Ellen White conclui aqui nessa carta, inclusive direcionada, né, ali em Spalding Magazine, onde ela fala assim: não considero ser dever da filial do Sul de nossa obra, na aplicação e manuseio de livros, está sob a ditadura de nossas casas publicadoras estabelecidas, e se podem ser concebidos recursos para reduzir o custo de publicação e circulação dos livros, que isso seja feito. Mais uma vez, Ellen White fala de uma filial no Sul, no qual essa filial estava publicando livros a preços mais em conta, e ela fala: não é interessante que se unam. Por quê? Porque ela usa sempre a palavra ditame, né? A palavra ditame, ela usa a palavra ditadura, onde ela diz que não seria interessante para o povo de Deus que trabalha de forma independente, muito chamado de forma irregular, que na verdade é o regular diante de Deus, né? Parece loucura, sabedoria do homem, loucura para Deus, né? E a sabedoria de Deus, loucura para o homem. Aquilo que é irregular aos olhos dos homens está, 100% de acordo com Deus. Deus aprova. Enquanto muitos estão trabalhando nas linhas regulares, vamos dizer assim, naquele período aconteceu muito isso, mas não estava seguindo o plano de Deus. E aqui, mais uma vez, se denota a diferença entre um ministério independente e um ministério dependente. O ministério independente, ele trabalha da seguinte forma: para ele se levantar, ele precisa da ajuda e dos recursos do Senhor que vem por meio de seus irmãos. Depois que ele se levanta, esse ministério, ele tem que, por obrigação, ter uma parte de sustento próprio, onde ele começa a gerar recursos. Ele tem que multiplicar os talentos do Senhor. Entenderam isso aqui? O ministério de sustento próprio, independente, ele deve sim ser levantado com a ajuda dos irmãos, né? Com os recursos do Senhor. Mas para quê? Para poder fazer com que a obra do Senhor siga avante e multiplique esses talentos. E aí ele passa também a produzir o próprio sustento. Então isso é muito importante que muitos compreendam, porque eu percebo que muitos não têm essa compreensão. E aqui existiu mais um exemplo onde Ellen White é clara de que aquelas instituições não deveriam se unir à associação. E aí, muitos usam até um texto que diz que
nós não deveríamos trabalhar e ser átomos independentes, né? Muitos usam um texto lá do Eventos Sinais que gostam de falar isso, né? Que não tem essa de ser átomos independentes, pensar de forma independente. E aqui eu vejo mais uma vez a falta de educação em princípios e contextos. Quando Deus fala que não existe isso de pensar de forma independente, agir de forma independente, não está falando de uma organização, mas está falando agir de forma independente de Deus. Porque Deus, Ele diz que nós não devemos agir de forma independente dele, pensar independente dele. E muitos acreditam que é agir de forma independente de uma organização, que isso não tem a aprovação de Deus, quando a verdadeira reprovação do Senhor está sobre aqueles que, mesmo que dizem estar bem organizados, estão pensando de forma independente e trabalhando como átomos independentes. Quando Deus chama seu povo para trabalhar de forma independente de uma organização, mas totalmente dependente dele, essa igreja está unida. É a casa espiritual de Deus, está unida para levar uma obra para o tempo do fim. E Ellen White diz mais: igreja espiritual, povo espiritual, peculiar e santo, sacerdócio real. Eu espero que eu esteja falando com você. Ellen White, ela deixa na carta escrito algo mais. Ela diz que cada um de nós teremos que dar conta de forma individual a nossa mordomia a Deus. E o que é dar conta de forma individual da nossa mordomia a Deus? É eu parar de dizimar? Não. A forma individual que eu terei que dar a conta da minha mordomia a Deus é se eu estou sustentando a obra de Deus nessa terra. Porque, como lemos, nós vimos que estaremos colocando no celeiro de Deus ou no celeiro do inimigo. E aí eu preciso saber quando é que é colocado no celeiro de Deus e quando é colocado no celeiro do inimigo. Existem condições para isso. Ellen White, ela fala muito sobre a nossa mordomia. E ela diz assim: embora não seja sua propriedade que você está administrando, você é responsável por seu sábio investimento, por seu uso ou abuso. Tem muita gente abusando do dinheiro de Deus, tá? Deus não impõe a você um fardo de perguntar à associação ou a qualquer conselho de homem se você deve usar seu recurso como achar adequado para promover a obra de Deus em vilas e cidades desamparadas e localidades empobrecidas. Deus não te dá essa responsabilidade de perguntar para qualquer grupo de homens, ou, como diz o texto, a uma associação, para onde você deveria enviar o seu dinheiro. Por quê? Porque você tem que ser regido pelo princípio. Você tem que olhar e dizer: esse aqui está levando a obra de Deus ou não está levando a obra de Deus? Esse aqui é digno de receber ou não é digno de receber? Esse aqui realmente está precisando de levar a mensagem? Esse lugar realmente está precisando da mensagem? Ou este lugar já está inflamado, cheio de pessoas, tudo falando a mesma coisa, ele já está e não param de pregar, né? Então nós devemos entender de princípios e contextos para a gente poder estar do lado correto quando Deus perguntar, né? Para quando ele chamar-nos ao reino, ele falava: aqui está servo bom e fiel, entre para o reino. Por quê? Porque nós praticamos uma mordomia fiel para com Deus. Quero ler para vocês um outro texto que diz assim: alguns homens ou conselhos podem dizer: isso é exatamente o que desejamos que você faça. O comitê da associação tomará seu dinheiro e dele se apropriará para este mesmo objetivo. Mas o Senhor nos fez individualmente seus mordomos. Cada um de nós tem a solene responsabilidade de investir esse recurso por nós mesmos. É justo pôr uma parte dele no tesouro para promover os interesses gerais da obra, mas o mordomo dos recursos não será inocente diante de Deus, a menos que, na medida em que seja capaz de fazer isso, ele use esses recursos conforme as circunstâncias revelem a necessidade. Ou seja, se você tiver recursos, ou mesmo dízimos e ofertas, e você vê que existe um obreiro ou um ministério passando dificuldades ou precisando daquele recurso para poder expandir sua obra, e você não o ajuda, o final do texto diz, mas o mordomo dos recursos não será inocente diante de Deus se não fizer.
Se você vê que um ministério precisa, se você vê que um obreiro precisa, que ele está fazendo uma boa obra, que ele precisa desse recurso para expandir essa obra e ir mais longe, levar avante, e você não faz, porque você acredita que tem um canal designado, você terá que prestar conta para com Deus, porque diz os textos que eu coloquei aqui, que não tem essa de você pedir autorização para um grupo de homens, para um conselho, não. Entenderam isso aqui? Quero ler outro texto para vocês que diz assim: Deus deseja trazer os homens em relação direta com Ele mesmo. Cada homem foi feito um mordomo de depósitos sagrados. Cada um deve cumprir o seu encargo conforme a direção do doador. E cada um deve prestar contas da sua mordomia a Deus. Somos responsáveis por investir esses recursos por nós mesmos. Ou seja, gente, mordomia não é só dízimo e oferta, é tudo. Inclusive dízimo e oferta. A minha saúde, eu devo ser um bom mordomo da minha saúde, eu devo ser um bom mordomo da minha família, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Eu preciso multiplicar aquilo ali, administrar aquilo ali conforme a vontade de Deus. Eu preciso ser um bom mordomo nas finanças, não somente nos dízimos e nas ofertas, porque Deus pedirá contas, e você não precisa ir pedir autorização para ninguém, não. Inclusive, o Testemunhos para a Igreja 3, vou deixar um texto aqui que diz: todo homem, mulher e jovem pode tornar-se tesoureiros do Senhor. E a palavra nos diz que Deus tem uma obra a fazer. Por isso que eu estou trazendo aqui esse estudo para vocês, porque quando eu vejo uma pregação conforme a daquele Senhor que fez aquela pregação, que as pessoas me enviaram os vídeos, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu fiquei barbarizada e eu falei: está lutando contra a obra do Senhor? Está impedindo que a obra do Senhor vá avante? Porque tem muitos em nosso meio que ainda não têm entendimento dessa mensagem, e quando escuta ela de determinada forma, está impedindo o trabalho do Senhor. Estão impedindo, ao trazer uma mensagem como essa, o trabalho do Senhor. Não posso ficar parada. Então eu vim aqui trazer a luz da profecia e da história e com os princípios corretos para que vocês possam compreender isso. O Senhor, Ele nos diz que nós somos seus mordomos, que queira Deus que as vozes que dizem que todo o dinheiro deveria passar pela sede da organização não sejam ouvidas, que recursos também são dízimos e ofertas, que nós não devemos pedir autorização a homens a como aplicar o dinheiro do Senhor, né? Que nós precisamos entender tudo isso. Nós entendemos aqui sobre ministérios independentes e ministérios dependentes. Esse Senhor nos disse, por meio daquele vídeo, que nós deveríamos trabalhar em harmonia a uma organização, mas vimos claramente aqui na profecia que devemos trabalhar não em harmonia com a organização, mas em harmonia com a obra de Deus, com a vontade de Deus. E aqui eu gostaria de mostrar algo mais para vocês. Já estamos concluindo. Eu quero trazer para vocês uma responsabilidade que Deus me deu. Não somente em mostrar para vocês essas questões, mas uma responsabilidade que o Senhor me deu quanto a ministério independente. Porque eu sou um ministério independente. Eu gostaria de aqui falar para vocês, nós somos um ministério independente. E Deus dá uma ordem ao ministério independente, assim como foi lá em Madison. E se eu não cumprir essa ordem, a palavra do Senhor também vai deixar de ser expandida. Não pensem vocês que para mim foi fácil estar aqui na frente dessa câmera, gravando para vocês e pedindo em nome do Senhor. Eu tive que vencer crenças, eu tive que vencer muitas coisas em Cristo para poder hoje estar aqui. Eu tive que renovar a mente, eu tive que ser transformada pela renovação da mente. Porque antes eu também acreditava em muitas coisas que eu ouvia, mas quando eu fui para a palavra, eu vi que era diferente. E hoje eu estou aqui porque eu tenho uma obrigação quanto ao ministério. E qual é a sua obrigação, Val? Além de levar a verdade para as pessoas, além de fazer a obra conforme Deus pediu, Deus me fala que eu devo ir ao povo e apelar ao povo para que contribua a um ministério independente com seus dízimos e ofertas, de forma que você ajude a avançar a obra de Deus. Você faz parte dessa obra. Ajude os ministérios independentes, aqueles que estejam na exemplo, na doutrina e na palavra. Não é qualquer um ministério independente, entendam isso, tá?
o princípio se cumpre tanto para a organização quanto para ministérios independentes ou dependentes. Só podem receber do que é sagrado se estiver no exemplo, na doutrina e na palavra. Diante do que Deus me falou, né, eu gostaria de apresentar para vocês os textos, que é uma responsabilidade nossa de fazer. Diz assim: peça diretamente ao povo. Os caminhos de Deus não devem ser contrariados pelos caminhos dos homens. Há aqueles que possuem meios e que darão somas grandes e pequenas. Que esse dinheiro venha diretamente da porção destituída da vinha. O Senhor não especificou qualquer canal regular pelo qual seus meios devam fluir. Entende? Aqui tem pontinhos, tem 3 textos, 3 frases maravilhosas. Né? Primeiro é que nós, como ministério, temos essa ordenança do Senhor de ir até vocês e apelar a vocês ajuda ao ministério. Segundo, que o texto nos diz é que aqueles que possuem meios irá ajudar. Deus nos deu a promessa que se nós fizéssemos o apelo, vocês seriam tocados pelo Espírito para poder levar adiante a obra do Senhor. E tem algo mais que me deixa encantada, que o Senhor não especificou qualquer canal regular pelo qual os meios devam fluir, meu irmão, minha irmã. Não acredite você nessas vozes que diz que tem um canal designado pelo qual o meio seu dos tesouros do Senhor deve fluir. Desde que você veja se eles estão na palavra, no exemplo e na doutrina. Gostaria de ler o trecho de uma outra carta que diz assim: ninguém deveria ser impedido de espalhar a mensagem da verdade presente ao mundo. Deixemos que os obreiros recebam suas orientações de Deus. Quando o Espírito Santo impressionar o crente a fazer certa obra para Deus, deixai a questão entre ele e Deus. Não precisamos pedir autorização a ninguém. Quando eu ou você sente no nosso coração o desejo de fazer uma obra para Deus, isso é entre nós e Deus, desde que estejamos vivendo no exemplo, na palavra e na doutrina. Deus deseja trazer os homens em relação direta com Ele mesmo. Cada homem foi feito mordomo de depósitos sagrados. Cada um deve cumprir seu encargo conforme a direção do doador. E cada um deve prestar contas de sua mordomia a Deus. Você vai prestar contas de sua mordomia a Deus. Somos responsáveis por investir esses recursos por nós mesmos. E diante deste conselho profético, eu gostaria de mostrar algo para vocês, né? Nós somos um crente que o Senhor tocou no nosso coração e nos mostrou uma obra a fazer. Ele diz que nos últimos dias, homens seriam tirados do arado, de suas profissões, assim como eu fui, para que fizessem uma obra para o Senhor, para concluir a obra de pregação do Evangelho Eterno, até chegar no alto clamor, que já estamos, né, participando desse evento maravilhoso. Mas o Senhor, Ele colocou no nosso coração a obra missionário médica, conforme as instruções e orientações que Ele nos deu, por meio de tratamentos naturais, localizadas no campo, e pregando a mensagem da justiça de Cristo, justificação pela fé, curando primeiro a alma, né? Curando o espírito das pessoas, para então todo o corpo fosse curado. E nós recebemos esse ministério e temos o projeto desse ministério, que eu gostaria de dar uma pausa e mostrar ele para vocês aqui. Eu deixei minhas formações, eu saí das finanças, eu saí da área da educação, que eu também, além das finanças, eu estava na educação e nas humanas, por meio do direito, né? E fiz uma transição de vida para a saúde. E nessa transição de vida para a saúde, eu senti o chamado do Senhor para trabalhar com a obra missionário médico, de pregação da palavra e na reforma de saúde. E para isso, o Senhor deixou projetos maravilhosos em seus livros da profecia. E esses projetos falam muito sobre as clínicas do Senhor nos últimos dias, que vai pregar para os gentios, né? Para as pessoas que ainda não têm o conhecimento da fé como nós. Esses irão concluir a obra do Senhor na terra. Esses empreendimentos do Senhor. E o Senhor colocou no nosso coração um desejo. E com o conselho dele de que apele ao povo e de que você é mordomo fiel, e que se você é um mordomo fiel, ele iria tocar no teu coração, nós resolvemos abraçar essa obra. E estamos entrando com nossos recursos, com nossos talentos, com o nosso trabalho, estamos entrando com nossas mãos e precisamos do apoio de vocês. Só deixar aqui um vídeo a respeito
do projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Uma clínica de saúde, um retiro de saúde do Senhor no campo. E o Senhor, Ele convida você a participar, fazer parte dessa obra. O Senhor convida você a participar dessa obra. Nós temos entrado com tudo, os recursos são escassos, mas estamos aqui trabalhando firme e forte para poder levar essa obra. E eu gostaria de apresentar esse projeto para você. Veja ele. Maravilhosa é a obra que Deus quer realizar. Por meio dos seus servos, sua glória revelar. Como José no Egito, fonte viva de salvação. Como Daniel em Babilônia, trazendo libertação. As bênçãos do Senhor fluíam sem cessar, mostrando ao mundo inteiro o seu eterno cuidar. E hoje seu povo é chamado a servir, levando esperança a quem deseja prosseguir. Todo coração onde Cristo habita será um canal de amor para o mundo alcançar. Cristo, grande médico, veio restaurar as feridas do pecado, veio cicatrizar. Seu Espírito opera através de seus servos, levando cura aos cansados e aos enfermos. De Jerusalém se abre a santa nascente, contra toda impureza poderosa e permanente, a fonte prometida pela palavra do Senhor. Há uma fonte aberta pelo Salvador, que lava o pecado e derrama seu amor. Pronto? Assistiram esse vídeo? Assistiram esse projeto maravilhoso? Não pense que isso é grande coisa. Não pense. O nosso Deus é um Deus de recursos infinitos. E Ele quer que seu povo trabalhe em harmonia com Ele. Ele fala, trabalhai até que eu volte. Né? Devemos fazer esse trabalho até que Ele volte. E Ele nos deu esse projeto. E esse projeto não surgiu do nosso coração. Veio de Deus. Esse projeto, cada detalhe dele foi pegado dentro da profecia. A profecia, ela indica como deveria ser os sanatórios. E através do modelo que a profecia nos deu, eu criei, né, esses vídeos, né, para apresentar para vocês o projeto do Senhor. Como Ele gostaria que fossem suas clínicas, como Ele gostaria que fossem suas escolas de treinamento de obreiros, como Ele gostaria que fossem suas indústrias. E aí, Ele colocou no nosso coração esse desejo e Ele pediu para que apelássemos a vocês, para que realizássemos essa obra juntos. E eu gostaria de finalizar com vocês lendo mais um texto. O desprazer de Deus é despertado contra os que professam ser seus seguidores e, no entanto, permitem que seus consagrados obreiros padeçam necessidade, enquanto estão empenhados em um ministério ativo. Essas criaturas egoístas serão chamadas a prestar contas, não apenas pelo abuso do dinheiro do seu senhor, mas também pela depressão e angústia que sua conduta fez pesar sobre seus fiéis servos. Os que são chamados à obra do ministério e ao chamado do dever, que renunciam a tudo e se empenham no serviço de Deus, devem receber por seus abnegados esforços salários suficientes para se manterem bem como a sua família. Não é obra de disseminar a verdade e de levar as pessoas a Cristo de mais importância do que qualquer atividade comum? E não são os que fielmente se empenham nessa obra com justiça merecedores de ampla remuneração, a fim de que haja fundos na tesouraria para a manutenção do ministério, prestem atenção, e para atender os pedidos de auxílio para empreendimentos missionários
É necessário que o povo de Deus dê alegremente. Isso aqui está no livro Atos dos Apóstolos, página 340 e 341. O Senhor diz que pedirá contas àqueles que têm sido egoístas. Que quando um obreiro recebe um ministério, abre mão de sua vida, né, que eu falo muito bem, eu poderia ainda estar, né, sendo servidora pública, eu poderia ainda estar trabalhando como contadora no meu escritório de contabilidade, hoje eu já estaria no meu escritório de advocacia, eu poderia estar trabalhando, mas eu tive um chamado e eu saí do meu arado e recebi um ministério para o Senhor. Hoje eu recebo menos do que quando eu trabalhava lá fora, mas eu tenho satisfação, eu tenho o brilho do Espírito Santo na minha vida, porque eu sou feliz em fazer a obra do Senhor. E o Senhor nos chamou para essa obra. Fizemos uma transição de carreira, fizemos uma transição de moradia da cidade para o campo. E hoje o Senhor nos chama para receber esse empreendimento do Senhor. E o Senhor diz que o seu povo, que é levantado para cumprir essa obra, deveria ser mantido com os recursos do Senhor para levar essa obra avante. E diz mais que a fim de que haja fundos na tesouraria para a manutenção do ministério e para atender os pedidos de auxílio para empreendimentos missionários, é necessário que o povo de Deus dê alegre e liberalmente. E aqui, depois de ter apresentado o nosso projeto para vocês, eu quero concluir esse estudo e dizer para vocês que aqui abaixo está a nossa chave Pix. Vou deixar novamente aqui o vídeo desse sonho de Deus, né, quanto ao ministério, nosso retiro de saúde no campo. É algo que surgiu no coração de Deus, não sei quanto tempo vai levar para que isso se concretize. Muitos vão me dizer, irmã Val, mas não temos tempo. Mas Deus me diz que trabalhai até que eu volte, que Ele me pegue trabalhando para Ele e não correndo atrás de coisas vãs. E é isso que eu quero estar preparado, é assim que eu quero que o Senhor me pegue quando Ele voltar, vigilante e trabalhando na obra dEle, salvando vidas e cumprindo o desejo dEle por meio de seu povo, né? Com essas instituições, com esses empreendimentos para o Senhor. E aqui nós precisamos da sua colaboração. Vou deixar a chave Pix para que você possa participar disso. E vou deixar bem claro para vocês que tomem cuidado com as vozes que vocês escutam por aí. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Maravilhosa é a obra que Deus quer realizar. Por meio dos seus servos, sua glória revelar. Como José no Egito, fonte viva de salvação. Como Daniel em Babilônia, trazendo libertação. As bênçãos do Senhor fluíam sem cessar, mostrando ao mundo inteiro o seu eterno cuidar. E hoje seu povo é chamado a servir, levando esperança a quem deseja prosseguir. Todo coração onde Cristo habita será um canal de amor para o mundo alcançar. Cristo, grande médico, veio restaurar as feridas do pecado, veio cicatrizar. Seu Espírito opera através de seus servos, levando cura aos cansados e aos enfermos. De Jerusalém se abre a santa nascente, contra toda impureza poderosa e permanente, a fonte prometida pela palavra do Senhor. Há uma fonte aberta pelo Salvador,